Fala pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre vetores, aula 2, tá? Então, quem não viu a aula 1, veja lá a aula 1, porque agora vamos para a aula 2 do mesmo assunto, vetores. Bom, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que são os vetores, antes da gente entrar no assunto novo. O que são vetores, pessoal? Vetores são setinhas para representar o quê? Grandezas físicas vetoriais. Então, essas setinhas aqui, ó, elas são chamadas de vetores, tá? Para representar o que mesmo? Vamos lembrar? Grandezas vetoriais. Grandezas físicas vetoriais. Quais são as grandezas físicas vetoriais que nós estamos estudando no momento? Força e velocidade, tá? Força e velocidade. Então, quando a gente fala grandezas físicas vetoriais, hoje nós estamos falando de força e velocidade, ok? Velocidade. Por quê? Porque são grandezas físicas que, além do valor numérico que você tem que fornecer, além do módulo, você tem que dizer para onde que aponta. Para cima, para baixo, né? Então você tem direção vertical, sentido para cima, sentido para baixo. Você tem a direção horizontal, sentido para a esquerda, sentido para a direita. Então essas grandezas aqui, força e velocidade, precisam dessas informações. Por isso que é o que? Vetorial. Quais são as características dos vetores? Lembram? Então nós temos o tamanho do vetor, né? Que indica o que? O módulo, a intensidade da intensidade. Da grandeza, intensidade, né? É o valor numérico. Então, quando você fala em velocidade, qual que é o módulo da velocidade? 20 km por hora? 50 km por hora? Então, isso daí é o que? É a intensidade, é o módulo. Deixa eu ver se está gravando certinho. Tá gravando. Beleza. E aí nós temos então aqui, ó, módulo, direção. Lembram? Direção. Direção pode ser o que? Vertical, horizontal, né? Tem diagonal também. Diagonal é uma mistura de vertical com horizontal. Então as duas básicas são essas: horizontal e vertical. E também o sentido. Lembram do que é o sentido? É a setinha. Então, por exemplo, na direção vertical, você tem sentido para cima e você também tem sentido para baixo. Na direção horizontal, você tem o sentido para a direita e também tem o sentido para a esquerda. É importante ressaltar que quando você vai falar de vetores, você precisa de definir para onde vai ser apontar o positivo e para onde aponta o negativo. Geralmente, o positivo aponta para a direita e o negativo para a esquerda. O positivo é para cima e o negativo é para baixo. Geralmente, tá? Não é regra, você que vai definir isso, mas é muito comum que seja dessa forma aqui. Para que estudar os vetores, pessoal? Então, os vetores eles servem muito para quê? Para representar as forças, calcular, auxiliar nos cálculos de força resultante, que a gente também vai continuar vendo hoje. E também serve para representar essas grandezas vetoriais, né? Então, você precisa dos vetores, ok? Para poder representar forças de um corpo, por exemplo. Quais as propriedades? Vocês lembram das propriedades dos vetores? A propriedade da decomposição. Decomposição. O que é decomposição? Todo vetor pode ser decomposto, né? Todo vetor pode ser decomposto na direção vertical e horizontal. Então você tem aqui, ó, o eixo x, né, e o eixo y. Então todo vetor pode ter uma sombra aqui no eixo x. E o vetor também pode ter uma sombra no eixo y. Se você não viu isso, veja lá na aula passada que está lá bem explicado. Também tem o que? A translação, né? O que é a translação? Translação é o movimento de um vetor sem alterar o seu tamanho, sem alterar a direção, sem alterar o sentido. Ou seja, você tira o vetor de um lugar para o outro, mantendo as suas características intactas, beleza?
Centro de massa. O que é centro de massa, pessoal? Centro de massa é o quê? Todo corpo possui o quê? Massa, né? Possui massa. Mas essa massa pode ser representada como sendo um único ponto, e esse ponto é chamado de centro de massa. Isso daí é muito evidente quando você vai, por exemplo, equilibrar um cabo de vassoura. Onde que você vai colocar o dedo para equilibrar um cabo de vassoura? Aqui na pontinha? Não. Você vai colocar bem aqui no centro, né? Bem aqui no meio. Como essa distribuição de massa ela é o quê? Homogênea, ela é homogênea, então aqui no meio do cabo de vassoura está o centro de massa, que é comumente conhecido também como centro de equilíbrio, tá? Beleza. E como que a gente representa as forças que atuam em um corpo? Então, quando você tem, por exemplo, várias forças atuando em um corpo, né? Você tem várias forças atuando em um corpo. Vamos supor, 3 forças aqui atuando nesse corpo. Você pode pegar esses 3 vetores de força, colocá-los onde? No centro de massa. Então vamos refazer isso aqui. Olha só, vou refazer o mesmo corpo. Vamos pegar aqui, mesma cor, azul, né? Vou refazer aqui o mesmo corpo. Aqui está o nosso centro de massa, né? Centro de massa. E eu vou colocar nesse ponto aí os vetores. Então esse vetor aqui, ó, vou colocar ele aqui. Esse vetor daqui, eu vou colocar ele aqui. Esse outro vetor aqui de cima, eu vou colocar ele também aqui. Então veja, eu coloquei os 3 vetores, a origem desses 3 vetores no centro de massa. É assim que a gente representa, então, as forças que atuam em um corpo. E tudo isso está visto na aula passada, tá bom? Então vejam lá certinho, tá? Depois dessa revisão, tirem print aí, se vocês quiserem, que vai apagar tudo agora. Cadê? Aí, pronto. Depois dessa revisão, nós veremos, então, para hoje, né? Hoje nós veremos soma de vetores, nós veremos como que se faz o cálculo da força resultante nos vetores, né? Vamos falar então de vetor resultante. Vocês já devem ter brincado de estilingue. Estilingue é esse material que tem essas borrachinhas, você puxa e solta, tá? Mirando em algum lugar. Então, o que tem a ver os vetores com o estilingue? Vamos ver? Olha só. Você tem aqui a figura de um estilingue puxado. Tem um elástico só, aí aqui tem uma pedra e essa pedra ela vai longe, né? Vamos representar isso em termos de força, em termos de vetores? Então olha só, pessoal, nós temos aqui um estilingue, nós temos o elástico amarelo e de verde está representada aqui a pedra, ok? Mas como que nós podemos observar as forças nesse esquema aí? Bom, você tem 2 forças puxando a pedra. Essa força está na direção desse lado do estilingue e essa força está na direção desse lado aqui do elástico do estilingue. Se você for somar essas 2 forças que atuam na pedra, vai dar então uma força resultante para frente. É por isso que a pedra vai o quê? Para frente, né? Porque existe uma força empurrando ela para frente. Essa força que está empurrando ela para frente, representada aqui de azul, ela é resultado da soma dessas 2 forças de vermelho aqui que estão atuando na pedra, tá bom? Então, como que se faz esse cálculo, como que se faz essa representação aí? Bom, isso daí é soma de vetores. Você tem lá na figura anterior a soma de 2 forças, que dá nessa força de azul aqui, chamada força resultante. Mas no fundo, você tem a soma de 2 vetores. Esse vetor da esquerda com esse vetor da direita resulta nesse vetor aqui do meio, tá? E qual que é o processo por detrás dessa soma? Então nós veremos isso aqui agora. Se você tem 2 vetores, um vetor A e um vetor B, como que se soma 2 vetores? Você pega um vetor, a origem de um vetor, e coloca na extremidade do outro, fazendo o quê? A translação que a gente já viu. Então vamos transladar um vetor na ponta do outro. Veja, aqui ó, o vetor A, que estava nessa posição, ela deslocou
Então, a origem do vetor A está ligado com aqui a extremidade, com a setinha do vetor B. E o vetor resultante vai ser o vetor que vai sair da origem de um vetor até a pontinha aqui do outro. Então, esse aqui é o vetor soma A mais B, tá? Então, soma A mais B. Beleza? Esse daqui é o vetor resultante. Muito bem. Se você for pensar em termos de força, se você tem, por exemplo, um objeto aqui no meio, onde está aqui a setinha aqui, né, o azul. Vamos colocar aqui, ó. Se você tiver um objeto aqui no meio e tem duas forças atuando, uma força aqui, né, para a esquerda e outra força aqui para a direita. Veja, o módulo, o tamanho, a intensidade da força que está aqui para a esquerda é maior do que o que está para a direita. Então, é obviamente que a força resultante, né, a direção com que essa pedra vai ser deslocada vai ser mais ou menos mais para a esquerda do que para a direita, né? Então, vai ser mais ou menos por aqui, igual está indicado na figura. Beleza? Então, é isso. Você pega a extremidade de um vetor e coloca aqui, ó, você pega, por exemplo, você pega a origem de um vetor e coloca na extremidade, né? E aí você liga a origem até a extremidade, que vai dar o vetor soma, o vetor resultante. Top! Vamos avançar. Então aqui nós temos um quadro com vários vetores, vetor A, B, C, D, E, eles estão em várias direções, tem vários sentidos, e nós vamos brincar um pouquinho de somar vetores agora, tá? Um exercício puramente matemático. Vamos supor, por exemplo, somar o vetor A com o vetor B. É muito importante que os senhores já se familiarizem com a representação. Ó, o A, para você indicar que uma grandeza física é um vetor, você coloca uma setinha em cima. Então, quando nós falarmos, então, o vetor você tem o vetor força. Então, a força é uma grandeza vetorial. Então, você representa a força mais ou menos assim, com uma setinha em cima, para dizer que essa grandeza aqui, ela é um vetor. Velocidade também pode ser representada como uma setinha em cima, para dizer que ela é um vetor, tá? Então, beleza. Se você tem o vetor A mais o vetor B, olha só, o A está aqui e o B está aqui. Eles estão separados, eles estão em direções diferentes, sentidos diferentes. Como que nós vamos somar esses vetores? Então, veja, nós podemos fazer o deslocamento do vetor B até onde? Até, né, vamos pegar a origem do B e colocar aqui na extremidade do A, né? Vamos fazer? Olha lá. Cadê? Aqui. Então vamos voltar aqui o slide, porque aí. Então você tem, ó, o deslocamento do vetor B até o vetor A. Veja, nós não mudamos o tamanho do B, não mudamos a direção nem o sentido. Pronto, agora nós fazemos o que? Ligamos a origem de um até a extremidade do outro. Tá aí. Então o vetor soma, o vetor resultante, é isso aqui, ó. Da origem do A até a extremidade do B. Se fôssemos para calcular o tamanho desse vetor, seria fácil, né? Seria só fazer o teorema de Pitágoras. Esse hipotenusa ao quadrado seria esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, né? Mas vamos só ficar focados na representação. Então esse aqui é a representação do vetor soma. Vamos continuar a nossa brincadeira. O vetor A mais o vetor C. Olha só, já até adiantei. Você tem a mesma coisa, pega o vetor C e coloca na extremidade do vetor A. Então, fizemos isso, olha lá. Pegamos a origem do vetor C e colocamos na extremidade do vetor A. E nós ligamos depois. Fizemos a ligação. Então, o vetor soma A mais C tá aqui, ó, esse vetorzinho de vermelho. A mais C. É o vetor soma, o vetor resultante. Ok? Então, vamos continuar a nossa brincadeira aqui, antes de passarmos. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Vamos somar, então, por exemplo, o vetor B mais E. Como que seria? Veja, pessoal, o vetor E está aqui, ó, apontando para a esquerda.
E o vetor B está aqui, ó, para a direita. E então, como que nós fazemos? Quando nós temos a soma de vetores na mesma direção, ou seja, veja que a direção do vetor B é na onde? Na horizontal, né? O vetor B está na horizontal. O vetor E também está na horizontal. Então fica mais fácil. É só você, nesse caso aqui, quando você for somar o B mais E, o vetor B mais o vetor E, veja que eles estão em sentidos opostos, né? O vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Ele vai... Quantas casas o vetor E está para a esquerda? Uma, duas, né? E aqui nós vamos subtrair duas casas do vetor B. Então esse aqui é o resultado da soma, né? De B mais E. Ok? É um vetorzinho menor. Então você tem uma subtração no fim das contas, né? Porque o vetor E, como ele está apontando para a esquerda, é a mesma coisa do que você, quando você for fazer essa soma aqui, né? Fica B mais menos E, né? Porque menos está indicando que ele está para a esquerda. Então fica B menos E, ok? Então o vetor aqui, ó, esse é o que o vetor soma, né? Nesse caso aqui, tá aí. Vamos ver, por exemplo, mesma coisa, D mais E. Como que ficaria? Vetor D mais o vetor E. Mesma coisa lá, ó. Vamos pegar o vetor E e transladar ele até aqui, ó. Tá aqui o vetor E. A soma vai ser o quê? Esses 4 quadradinhos para a direita menos esses 2 da esquerda. Então a soma vai ser esse aqui, ó. Esse daqui é o D. Como esse está para a esquerda, vamos colocar já o menos. Aqui, deixa eu desenhar direito. Pronto. Então essa é a soma de D, né? E E. D menos E. Tá aí. Esse é o resultado da soma, né? E se fôssemos somar agora B mais D? B mais D. Eles também estão na mesma direção, horizontal, e estão no mesmo sentido, para a direita. Então o vetor soma vai ser o quê? O vetor soma vai ser um vetor maior, vai ser o vetor B mais o tamanho do vetor D. Veja, o vetor B tem 6, 7 quadradinhos e o vetor D 4. 7 mais 4, 11. Então a gente pode pegar aqui, ó. Vai ser todo o vetor B mais 4, né? Então esse daqui é o vetor B mais D, tá? Beleza. Então quando você tem a soma de vetores em uma mesma direção, fica muito mais fácil. Vai ser um vetor maior ou um vetor menor, dependendo aí, né, de como que vai ser essa orientação. Beleza, pessoal? Então tirei print aí e tudo mais. Vamos lá. Olha só. Agora nós vamos falar um pouco da lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos é o seguinte: quando você tiver dois vetores, aqui eles não estão na mesma direção, eles estão em direções diferentes, então você vai ter que usar a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos, para você saber o cálculo do tamanho. Qual que é a lei dos cossenos? Se você tem aqui, ó, esses dois vetores, né, 10 e o 8. Vamos trocar aqui a cor, um azul. Então onde que vai estar? Vamos pegar um vetor 10 aqui, vamos fazer a translação dele? Vamos fazer a translação dele. Vamos pegar o vetor aqui, ó, esse 10 e colocar na extremidade do 8. Beleza? Então vamos pegar e repetir o 8, tá aqui o 8. E o 10 agora que estava aqui aqui, ele vai vir para cá. Tá aí. 10. Beleza. Agora, ao fazermos isso, nós podemos indicar então o vetor resultante. Olha só, o vetor resultante vai estar aqui, ó. Vou colocar de vermelho.
Pronto, esse aqui é o vetor resultante. E como que se faz o cálculo do tamanho desse vetor resultante? O tamanho mesmo, numérico. Quanto que ele mede? Aí você vai ter a regra da lei dos cossenos. O vetor resultante ao quadrado é igual o primeiro vetor aqui ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, que eu vou chamar de b, mais 2 vezes o vetor a, o tamanho do vetor b, e o cosseno do ângulo entre o a e o b. Lembra aqui, ó o ângulo entre o a e o b, né? Vamos chamar esse vetor aqui de vetor a, que vale 8, e o vetor b, né? Então o vetor a vale 8 e o b vale 10, tá? E aí o ângulo entre eles é 60, beleza? Então como que seria o tamanho desse vetor aqui, r? Então ficaria o seguinte, deixa eu mudar aqui a largura da letra. R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno de 60 graus. Qual que é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é meio, é 1 sobre 2. Então, r ao quadrado é igual a 64, né, que é 8 ao quadrado, mais 100, mais 2 vezes 8, 16, vezes 10, 160, vezes 1 sobre 2, que é o cosseno de 60, né? Então, r ao quadrado é igual a 164, mais, quanto que é 160 dividido por 2? Vai dar 80, né? Então, r ao quadrado, quanto que é 164 mais 80? 244? É isso, né? 244. Portanto, o r vai ser igual a raiz quadrada de 244. Quanto que é raiz quadrada de 244? Será que vai dar um número legal? Vamos ver aqui. 244 vai dar aproximadamente 15,6, né? Aproximadamente, esse igual torto aqui, 15,6. Então, se o tamanho, se vamos supor que aqui fosse em centímetros, né? Centímetros. Então, o tamanho desse vetor aqui seria quanto? Seria 15,6 centímetros, ok? Desde que o ângulo aqui fosse 60 graus. É isso, né, pessoal? Então, é assim que se faz lei dos cossenos, é assim que se aplica, ok? Então, revejam esse exemplo e é muito importante, tá? Tirem um print, eu vou passar já aqui porque vai apagar tudo. Show de bola! Vamos agora para a aplicação desses conceitos. Então aqui agora vem a parte mais da física, né? Vamos supor que você esteja empurrando um bloco e aqui nós temos um atrito entre o bloco e o chão. Então você tem uma força para a direita, que é a força que você está aplicando, e a força de atrito para a esquerda, né? Já com o sinal menos aqui, porque a gente definiu como sendo positivo que aponta para a direita. Então está aqui a força aplicada e a força de atrito. Como que nós fazemos a força resultante? Aí a gente vai pegar e somar esses dois vetores. Então vamos pegar, por exemplo, se a força que você está aplicando é de 10 newtons para a direita e a força de atrito é 8 newtons para a esquerda, lembrando que newton é a unidade de força, né? Força é dado em quê? Em newtons, tá? Então 10 newtons para a direita e 8 newtons para a esquerda. Só para vocês lembrarem, quanto que é 1 newton, né? 1 newton, só para vocês terem uma noção, tá? Então 1 newton é a força que você faz para segurar um objeto de 100 gramas. É aproximadamente a força, né, que você faz para segurar o seu celular. A força
que você faz, ou feita, né, para economizar a palavra, que você faz para segurar um objeto de 100 gramas, né? 100 gramas. Ok? Então isso é o Newton, tá? Isso daí vai ser 1 Newton, ou seja, mais ou menos um celular, né? Você pega o seu celular e segura ele na mão, né? Então você vai fazer uma força para cima de 1 Newton, ok? 10 newtons seria a força que você faz para erguer aí um objeto de 1 quilograma. Aí seriam 10 newtons, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Beleza. Voltando. Aí. Então, 1 newton é a força que você faz para, por exemplo, erguer o seu celular. Então, 10 newtons para a direita seria mais ou menos uma força de você estar empurrando, estar erguendo um objeto de 100 quilos. Opa, pra cá. Vem aqui. Aí. Então, olha só, como que seria o cálculo da força resultante? 10 newtons para a direita menos 8 para a esquerda. Você só vai subtrair um vetor do outro porque eles estão na mesma direção, mesmo sentido. A soma fica muito mais tranquila. Não precisa o quê? Usar a lei lá dos cossenos, né? Porque a lei dos cossenos é usada quando você tem dois vetores em direções diferentes. Nesse caso, quando nós temos a mesma direção, qual direção que é essa aqui? Horizontal. Então você só faz a soma o quê? Numérica aqui mesmo, né? Então a força resultante é de 2 newtons para a esquerda, tá bom? Beleza, moçada. Muito bom, viu? Vocês estão de parabéns. Vamos agora... Ah, professor, mas quando a gente fala em força resultante, então, é necessário a gente especificar a direção da força. Nesse caso, nós estamos analisando as forças no eixo X, no eixo horizontal. Já no eixo vertical, vamos supor aqui, temos uma mão apertando o objeto para baixo. Então, como que seria a representação das forças aqui? Nós teríamos o eixo Y, né? Tudo que aponta para cima positivo. Então, existe a força peso do objeto para baixo e existe a força F aplicada pela mão, que também está sendo para baixo, né? A mão está pressionando o objeto para baixo. Então, tem duas forças para baixo aqui, a força aplicada e a força peso. Tem um sinal negativo porque estão sendo apontadas para baixo. Em contrapartida, a superfície faz uma força no bloco para cima, tá? Para cima, para poder o bloco equilibrar aí, né? Então essa força que é feita pela superfície é chamada força normal. Essa força ela é chamada força normal. Por quê? Porque ela faz 90 graus com a superfície. Então, existe a força normal que é feita pela superfície para cima. Essa força normal, qualquer objeto que encosta em uma superfície recebe uma força de volta, né? Se você encostar na parede, se você encosta, por exemplo, no encosto da cadeira, então você sente uma força sendo aplicada aí, né, em você. Se você encostar na parede e ficar apoiado nela, a parede está fazendo uma força em você. Então deixa eu até desenhar isso. Então vamos supor que você tem aqui uma parede, vamos supor uma parede, né? Aí você está encostado na parede aqui, né? Está encostado, tá ali encostado, conversando, né? Então você está fazendo uma força na parede e a parede está fazendo também uma força em você. E essa força ela é chamada força normal, porque é uma força de contato quando você está em contato com alguma o quê? Superfície. E ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Então a superfície está aqui, então a força normal está aqui, fazendo um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então a superfície está na horizontal, 90 graus aqui, ó, tá? Força normal. E aí, pessoal, como que seria então agora? Vamos dar números para isso tudo? Vamos dar números, né? Vamos supor que a força peso vale 10 newtons, a força que a mão está fazendo para baixo vale 4 newtons
e a força normal para cima 14. Então, você vai fazer 14 menos 4 menos 10, né? Força resultante apenas na direção vertical, tá? Então, quando você vai falar de força resultante, o vetor resultante, tá aí, ó, o módulo do vetor resultante, a intensidade, sendo calculada na vertical também. Beleza? Então, o que nós vimos hoje? A soma de vetores. Nós vimos que a soma de vetores pode ser na mesma direção. Quando você tem dois vetores na mesma direção, fica mais fácil, né? Você tem a soma desses dois vetores, você vai colocar um, né, na frente do outro aqui, por exemplo, ó. Se você quer somar esses vetores aqui, você coloca um na frente do outro. Então o resultante vai ser todo esse vetor aqui, ó. O resultado, né? Vai ser todo esse vetor aqui. Esse aqui for o vetor A, esse aqui for o vetor B, então esse aqui é o vetor A mais B, né? Se você quiser subtrair, vamos supor, você quer subtrair. Como que faz? Então você vai pegar um vetor e subtrair o outro. Então você vai diminuir, né, do maior o tamanho do menor. Então vai ficar esse tamanhozinho aqui, por exemplo. Aí você subtraiu, né? Você subtraiu, então esse aqui é o vetor A menos B, né? Então quando eles estão na mesma direção, é muito mais fácil. Se eles não estão na mesma direção, se eles estão mais ou menos assim, então você vai ver o ângulo que eles fazem entre si e usar a lei dos cossenos, né? Que aqui é o vetor resultante, então o vetor resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa parte aqui é conhecida, que é a lei de Pitágoras. Aí você vai colocar mais 2AB cosseno do ângulo entre os vetores. É o tamanho, é a intensidade do vetor resultante. Nós vimos o que é também o vetor resultante e força resultante, né? Com os exemplos que nós acabamos de ver, tá? Geralmente os exemplos vão ser mais simples, né? Na aplicação. Essa questão da lei dos cossenos foi só para dar um exemplo mais geral. Mas geralmente nós vamos trabalhar com análise de forças em apenas uma única direção, para cima ou na vertical ou horizontal. Aí fica muito mais fácil de fazer o cálculo da força resultante. Vai ser igual a gente fez aqui nos exemplos anteriores, né? De só pegar quem aponta para cima, quem aponta para baixo e fazer a subtração nesse sentido aí, tá? Então, pessoal, se você não entendeu, reveja a aula, faça as suas anotações e é isso daí. Obrigado, tamo junto.